meu nome é Esther Sabino, eu sou professora da Faculdade de Medicina da USP. Eu me formei lá e depois de me formar eu fiz 2 anos de residência em pediatria e nessa época eu resolvi que eu gostaria muito de continuar fazendo pesquisa, minha pesquisa na área de doenças infecciosas, e eu comecei a trabalhar no Instituto Adolfo Lutz. É o período que começa a epidemia de AIDS no mundo. E um tempo depois eu consegui uma bolsa americana para poder começar realmente a estudar e trabalhar com pesquisa. Então realmente entrar na pesquisa foi uma coisa que veio, eu sempre gostei muito de estudar, fui sempre muito bem na escola e era uma coisa que eu queria continuar fazendo, estudar. Então nesse início da minha carreira, um dos principais problemas do início da minha carreira é que não existiam virologistas. Então eu estava na área de virologia do Instituto Adolfo Lutz, mas tinham poucos professores, tá? Na verdade não tinha nenhum. Então na verdade eu fui fazer o meu doutorado em imunologia por falta de virologistas. É um momento da ciência brasileira em que realmente o número de cientistas era muito pequeno e faltavam pessoas. Então essa oportunidade que eu tive de ir para os Estados Unidos foi um momento que eu consegui ser treinada, e tudo isso aconteceu por conta da epidemia de AIDS, que estava se alastrando rapidamente, e tanto a Europa quanto os Estados Unidos criaram muitas bolsas para treinar pessoas no mundo inteiro para trabalhar com epidemias. Então as pessoas demoram, isso é importante falar, para entender como demora para você treinar um cientista. Isso nós estamos falando de 91, quando eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos em São Francisco, fazendo treinamento em várias técnicas que não estavam aqui e também com sequenciamento de vírus. Eu fui uma das pesquisadoras, junto com a professora Marisa Morgada Fiocruz, a sequenciar o HIV naquela época, as amostras no Brasil. E quando eu voltei, eu volto no momento em que também tinha pouco recurso para a ciência. Eu tive que primeiro fazer meu doutorado para poder aplicar para os meus primeiros projetos para a FAPESP. E o movimento, a resposta à AIDS no Brasil tinha um programa muito grande. E eu entrei então, praticamente trabalhei muito no início desse programa, no programa de AIDS, em que tinham então recursos do Ministério da Saúde para a gente montar laboratórios para fazerem carga viral e também para sequenciar o vírus para saber se ele estava resistente aos medicamentos que começaram a ser distribuídos no Brasil já em 96. Isso foi ou 94, não lembro, mas logo na década de 90 o Brasil foi um dos primeiros países a comprar medicamento e ter uma atitude muito ativa contra a epidemia de AIDS. E eu sinto muito, assim, eu vivi muito esse momento e gostei muito de participar dessa resposta que o Brasil teve. O que foi interessante também nessa volta de ter chegado, encontrado esse movimento incrível que foi o programa de AIDS, é que deu essa sensação de trabalhar em conjunto, de trabalhar no seu país, trabalhar com pessoas que estão querendo responder uma epidemia. Muito diferente do que eu sinto hoje no Covid, um Ministério da Saúde muito diferente. E é bom lembrar que o programa de AIDS foi coordenado por uma mulher e foi muito diferente. E só para a gente ter uma ideia, até hoje acho que morreram cerca de 300 mil pessoas, um pouco mais, de AIDS em 40 anos de epidemia. Foi tão forte essa organização que isso é metade do que morreu hoje de Covid em 2 anos. E não é o que aconteceu no resto do mundo. No resto do mundo morreram 50 milhões de pessoas com AIDS. E não chega a 10 milhões de pessoas com Covid. Então você vê o impacto que teve, a força que foi esse programa de AIDS no Brasil, que realmente segurou a transmissão. O que aconteceu foi um foco enorme e uma capacidade de comunicação com a população para que ela se protegesse e não se infectasse. E todas as outras atitudes que foram feitas em seguida fez com que o Brasil fosse a liderança da resposta de AIDS. E eu acho que isso tem um nome, que é a doutora Laí Guerra, que coordenou esse programa naquele período. Como é que a gente melhora? Sempre a questão é como você faz as mulheres participarem mais. E isso pode ser uma coisa que demore muito tempo, porque você percebe desde o começo, por exemplo, quando eu estou dando organização de reuniões
mesmo num grupo que tem mais mulheres como o meu, é muito mais fácil um homem se colocar e falar, eu quero apresentar os meus resultados, do que as mulheres. Você vai colocar num grupo em inglês, as meninas ficam muito mais tímidas. E todo o crescimento depende de você treinar. Essa dificuldade inicial, a mulher tem que passar, porque ela tem essa, quase como se o cérebro dela falasse, não, você tem que fazer menos. Então você tem que treinar essas mulheres a saírem dessa posição, desde cedo, porque cada etapa, apresentar numa reunião de laboratório, é um pré para depois você apresentar num congresso, para depois você ser uma pesquisadora. Então você precisa passar por esse treinamento e precisa querer, e cada vez você ganha mais segurança. Então tudo isso a gente tem que estar atento para que em cada parte do crescimento profissional as meninas comecem a participar de forma igual. A gente tem que puxar isso para ter o mesmo, porque você vai lembrar de convidar uma pessoa que você ouviu numa palestra anterior. Se você nunca der uma palestra, você nunca vai ser convidado para a próxima. E cada palestra te coloca num outro patamar da sua carreira. É muito importante que você esteja apresentando. Então faz parte das mulheres professoras olhar, perceber a dificuldade e incentivar as meninas para que elas apresentem mais. Tenho a impressão de quando eu chego em comissões em que a maioria são homens, que o julgamento vai ser... E não é que é consciente, porque não é assim que o homem fala, ela é mulher. Não vem isso para a consciência, é uma coisa que a pessoa faz baseado na própria programação e na leitura inconsciente do seu meio ambiente. Então você não está lidando com uma coisa consciente, ela é mulher, eu não vou falar, não é isso que está acontecendo na cabeça. É essas pequenas coisas que fazem com que o seu trabalho seja de cara, ele já vai achar um defeito. Ele não percebe que o defeito é porque você é mulher, você está falando, e que se um outro homem falasse, ele não ia perceber esse defeito. Porque inconsciente, alguma coisa incomoda e sempre aí o cara vai prestar mais atenção e achar o defeito. Eu acho que é essa dinâmica que tem que aos poucos ficar mais claro, consciente nas pessoas, que elas fazem isso de forma inconsciente. Então muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu estou te chamando, mas não é porque você é mulher, é porque... Não, eu prefiro ir para um conselho, que metade seja mulher, porque do que venho com essa conversa, não, você está entrando porque você realmente é muito boa e não sei o quê, mas eu vou entrar e sentar no conselho que só tem 20% de mulheres. Não é assim, porque você tem que ter consciência da dificuldade que você faz para não lembrar das mulheres que poderiam estar sentadas naquele conselho. E essa memória que se perde das mulheres no tempo, eu já falei assim, eu sempre falo da Laia Guerra porque eu acho impressionante uma pessoa que teve um papel tão grande, numa epidemia tão grande, e se você colocar, não vai ter o nome dela em nenhuma rua do Brasil, nem no Piauí ou de onde ela veio. E, no entanto, para uma outra epidemia, que é da febre amarela, você colocar Oswaldo Cruz, vai aparecer em todo lugar. Então você esquece, é uma epidemia enorme. Por que ninguém mais lembra da pessoa que coordenou o programa de AIDS? Então, e é isso a gente está fazendo toda hora. Então sempre você está apagando da sua memória, de alguma forma, as mulheres que fizeram. Então tem alguma coisa errada na nossa memória. Por que a gente esquece mais das mulheres? Então eu acho que esse é um ponto importante da gente refletir, porque não é uma coisa, eu quero esquecer das mulheres. E que está o problema, a gente está esquecendo. Então nosso sistema, na nossa cabeça, já faz isso automático, e isso é muito ruim. É como se a gente criasse algoritmos, agora que a gente fala de inteligência artificial, que ele sempre esquecesse, você pensa que é natural e não é. É porque está montado em experiências anteriores. As mudanças no tempo, né? Cada geração, ela ajuda a próxima geração. Então eu tive a sorte, na verdade, eu tenho uma tia-avó que se formou em medicina em 24. Ela não exerceu a profissão, casou e teve filhos. Mas já a minha mãe
Se formou também, mas aí ela trabalhou. Então eu cresci num ambiente em que a mulher trabalhava e que não era comum. Eu era uma das poucas crianças na minha escola em que a mãe trabalhava. Então esse impacto teve na minha vida de que a mulher, de que eu mesma tinha que trabalhar. Então eu acho que essas lideranças diárias, esses momentos diários em que a menina começa a ter o contato, são super importantes para que a gente possa, no tempo, aumentar a participação das mulheres. Então, ao ver as mulheres em situações de poder, fazem com que elas se sintam mais seguras para ir galgando cada parte. É muito importante. Então, para mim, realmente ajudou muito toda essa fase da minha família, das mulheres da minha família, que foram galgando aos poucos cada parte na profissão. Então, a minha mãe era uma pessoa bem forte, assim, ela foi diretora de um hospital aqui, do Hospital Menino Jesus em São Paulo. Então era uma pessoa com voz de comando e que gostava muito da profissão. Eu acho que a mulher se sentia muito mais ainda assim, dividida naquela época, de não estar com os filhos. Mas a gente, de alguma forma, acho que porque eu estudava, ia muito bem na escola, dei pouco trabalho, acho que isso facilitou um pouco a vida dela também. Então foi uma muita ajuda. Então, essa foi uma total descoordenação. A partir do momento que se tirou o primeiro-ministro, que tinha uma formação, conhecia o SUS, tinha uma equipe, sabia o que estava fazendo, tinha um pensamento mais coordenado, na hora que se tirou o poder de pessoas técnicas para servir ao pensamento mágico, né, de que existem remédios que vão curar você, aí acabou o programa, na verdade. O que nós não tivemos foi uma ação coordenada. O Brasil tem um Ministério da Saúde sempre organizado e já com vários padrões de que você fazer em determinados momentos, que não foi usado durante toda a epidemia. Então, o nosso erro é muito difícil responder uma epidemia. Essa é a primeira coisa. Qualquer governo teria muita dificuldade. E você tem que ter os processos muito bem pensados e tomados em momentos, e principalmente a comunicação com a população tem que ser muito clara. Porque o que você vai pedir para a população fazer é difícil. Todo mundo sabe que é difícil. E então, se você não faz, você vai sofrer a consequência, e nós sofremos um número muito maior de mortes do que aconteceram em outros lugares. Então, eu acho que nós falhamos nisso. Você está numa guerra e a gente ficou brigando entre si e deixou o inimigo entrar, entendeu? Sem nenhuma possibilidade de resposta. Porque você tem que ser muito coordenado numa resposta a uma epidemia. Sem tudo junto, acontecendo ao mesmo tempo, comunicação, o que você vai comprar, o que você vai entregar, o momento certo de cada área, você não vai responder. É uma guerra perdida. E eu acho que existia uma certa coordenação e você já não podia mudar no meio do caminho. Porque já estava começando a andar, as pessoas já se conheciam, aí você troca toda a coisa de comandar, com quem que eu tenho que falar para ver respirador, você já não sabe, porque mudou todo o comando no meio da epidemia. Quer dizer, assim, uma coisa que não dá para pensar, e a política não poderia ser o motivo de trocar um comando que estava todo organizado. Então eu acho que a gente falhou logo no começo nisso. Desde a epidemia de Zika, nós demoramos muito para detectar a epidemia de Zika. O vírus ficou circulando 18 meses sem a gente saber que ele estava circulando. Então, todo esse problema de novos agentes e como que você detecta rapidamente era o projeto de pesquisa que eu estava trabalhando, desenvolver tecnologia para facilitar a detecção de novos agentes. E nós estávamos trabalhando mais com arbovírus, então a gente tinha um programa de colaboração com o Instituto Adolfo Lutz para sequenciar os casos de dengue de 2020. A gente estava trabalhando com eles, mostrando a nossa tecnologia de dengue, quando a epidemia começou na China. Então a gente estava lá em janeiro, treinando, vendo, organizando, comprando reagentes, e em seguida, quando chegou, porque a gente tinha contato fora, todos os reagentes necessários para fazer o sequenciamento, a gente comprou já em janeiro para receber em fevereiro. Estava tudo pronto. Na verdade, a técnica ela é rápida mesmo,
mas o que precisa é você estar organizado para responder no lugar certo. Então, o Instituto Adolfo Lutz, quando recebeu para confirmar por PCR, ele já colocou no sequenciamento lá, junto com a Jaqueline. Então, a liderança do sequenciamento estava na Jaqueline, que estava treinando o pessoal para poder trabalhar com dengue, que era o projeto dela. E aí, rapidamente foi feito, eles foram lá no meio do carnaval fazer os primeiros casos para poder liberar. Por isso que foi rápido. Não é só uma coisa da técnica, é uma coisa dessa organização antes. E o pessoal do Lutz também estava lá, estavam abertos e fizeram junto esse primeiro sequenciamento. E se não tivesse a epidemia, não tivesse começado no mercado em Wuhan, tivesse começado no mercado em São Paulo, a gente ia detectar em quanto tempo? Então toda a questão hoje no mundo para as próximas epidemias é que isso precisa estar organizado em todos os lugares. Você não pode esperar 18 meses para perceber que tem um novo vírus circulando no seu ambiente. Então você precisa treinar milhares de pessoas a detectar um novo agente e poder saber o que é. É essa a questão. E o que a gente estava fazendo aqui era isso. Como é que a gente... É um treino, como é que você logo detecta uma coisa nova. Quando é conhecida é mais fácil, mas também a gente tem treinado muito para tecnologias que consigam sequenciar o vírus quando você não sabe qual deles é. E acho que isso precisa ter em muitos lugares. Não adianta ter só um laboratório. Aqui é que realmente a imprensa deu bastante destaque a isso na época, né? Mas o problema é esse, a gente precisa estar com o mundo inteiro sendo capaz de detectar um novo agente. Wuhan e São Paulo, a gente percebeu que está pertinho do outro, ou Joanesburgo, ou onde for, o Edélio, onde apareceu a Delta, está tudo conectado. São semanas para um vírus aparecer num lugar e chegar aqui, com força de uma epidemia. Prêmio, eu acho que é um pouco nisso, da gente foi uma ideia da Ciesp junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, e eu acho que nesse intuito de você incentivar as mulheres a fazerem ciência. Eu acho que a ideia foi dar o nome para alguém que estava se comunicando com as pessoas, reconhecendo como cientista, até para incentivar mais. Então, lógico, eu fiquei super honrada com isso e eu achei muito interessante todo o prêmio, como é feito, que as pessoas indicam, então o próprio aluno pode indicar a professora. Não é o prêmio em si, é todo essa exposição, então, que a comunidade tem ao que as mulheres fizeram, conhecer mulheres mais, aumentar o número. Então, acho que isso foi muito interessante. Então, esses talentos foram porque depois da epidemia de Zika, a gente continuou recebendo recursos para manter essas pessoas. Então, aí tem de novo a pesquisa, ela não é uma coisa que começa como o meu caso. Eu sou uma coordenadora de grupo, mas eu fui formada na epidemia de AIDS. Fui para os Estados Unidos, conheci várias pessoas, fiz vários treinamentos para eu poder treinar hoje um grupo. Então, por isso que é tão importante ter essas bolsas, por isso que a gente tem que manter o treinamento das pessoas, porque é contínuo. Você que faz uma equipe grande, mas cada pesquisador demora 4, 5 anos para você formar. Então, essas mudanças de recursos são super importantes, por isso que tem uma equipe. Hoje, realmente, a Jaqueline está no Imperial College, lá em Londres, ela está voltando agora em março, mas já está indo outra pessoa para lá. Então, essas verbas são fundamentais para que a gente consiga manter o grupo andando, porque, na verdade, eu tenho que agora montar a nova geração que vai ficar no meu lugar. É isso que a gente está com foco, né? Você tem que ter um grupo de pessoas e que eles tenham menos dificuldade que eu tive quando eu cheguei. Elas têm que chegar e já começar a produzir, não chegar e aí os anos que eu demorei para conseguir ter o que eu tenho aqui. Isso aqui tem que já ser imediato, a gente tem que aproveitar a pessoa com 30 anos, não com 51. Entendeu? Ela tem que chegar e ter já tudo estruturado para ela poder já usar todo o conhecimento que ela obteve. Então, eu dei uma visão assim, que eu acho que vão ter mais mulheres na ciência, sim. Até porque estão sendo mais mulheres formando em muitas áreas, biologia, biomedicina, a maioria é mulher, e a maioria é das mulheres na pós-graduação. Então, eu vejo esse caminho, as mulheres estão indo mais para a ciência.
O que eu acho que também é importante a gente ver que está acontecendo de muitos alunos, agora eu vou falar o contrário, dos homens, por que eles não estão ficando? Porque com salários baixos, o homem não faz pós-graduação, porque ele já quer trabalhar. Então, assim, a gente tem que melhorar, porque o caminho daqui a um tempo, eu acho que do jeito como está indo na minha área, só vai ter mulher. Porque os meninos estão ficando muito menos, raramente ficam. Eles já de cara vão atrás de emprego. O que no tempo vai fazer com que as mulheres galguem mais, porque você, ao fazer pós-graduação, você acaba conseguindo determinadas posições, mesmo saindo da área acadêmica. Então, eu acho que o que é importante a gente também melhorar o valor das bolsas, não pode ser uma coisa tão... que acaba fazendo com que mais mulheres consigam se manter. Quer dizer, as mulheres aceitam valores menores. Então, eu acho que isso é que está errado. Então, a gente tem que... Acho que as mulheres estão aumentando e a gente tem que melhorar as bolsas dos alunos.